Estamos na nossa primeira aula. Nessa primeira aula, como eu te falei no vídeo anterior, eu vou estar te ensinando vocabulário, como você falar ponto turístico, os principais pontos turísticos, como por exemplo, como você falar museu em inglês, como você falar parque em inglês, como você falar palácio, como você falar praia em inglês, e também sobre os principais pontos turísticos do mundo, ao redor do mundo. E me desculpe se eu não falar o ponto turístico, né, a atração turística principal do país onde você vai estar viajando. Eu peguei somente alguns pontos turísticos, mas são pontos turísticos, atrações turísticas bem conhecidas ao redor do mundo. E também frases, quais são as principais frases que você ou vai ter que falar para alguém na sua viagem internacional, no ponto turístico, né, na atração turística que você vai estar visitando, e as principais frases que você vai ter que falar para um guia turístico, por exemplo. Então, vamos primeiro a cada uma das palavras e depois a cada uma das frases. Começando, nós temos a primeira palavra que é, claro, ponto turístico. Você sabe como falar ponto turístico em inglês? Ponto turístico tem duas formas principais de você falar essa palavra. A primeira é tourist attractions e sightseeing. Então, sightseeing também significa ponto turístico. Existem outras formas, também landmark, qualquer uma dessas formas que você falar está correta. Agora, vamos aos pontos turísticos. Então, por exemplo, tem torre. Você sabe como falar a palavra torre em inglês? Torre em inglês é tower. Então, se você for para a França, por exemplo, tem a Eiffel Tower, que é a Torre Eiffel. Torre Eiffel, que fica em Paris, na França. Depois nós temos a palavra statue. Então, statue significa estátua. Como, por exemplo, um ponto turístico bem conhecido é a Statue of Liberty, que é a Estátua da Liberdade, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Próxima palavra nós temos museum. Então, museum significa museu, como por exemplo também um museu muito conhecido ao redor do mundo, o Museu do Louvre, que fala Louvre Museum, que fica em Paris, na França. Outra palavra que é bridge. Então, bridge é ponte, como por exemplo um ponto turístico, uma atração turística, que é uma ponte bem conhecida, que é a Golden Gate Bridge, que fica em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois, a próxima palavra é National Park. National Park significa parque nacional, como por exemplo o Yellowstone National Park, que é um parque nacional de Yellowstone, que fica em Wyoming, nos Estados Unidos. Próxima palavra, palace, que é palácio, como por exemplo também um palácio bem conhecido ao redor do mundo, que fica em Londres, na Inglaterra, que é o Buckingham Palace. Então é o Palácio de Buckingham, que fica em Londres, na Inglaterra. Grey Wall. Então Grey Wall, que é a muralha, e claro, Grey Wall tem a Grey Wall of China, que é a muralha da China. Próxima palavra, beach, que é praia, como por exemplo, uma famosa praia, Miami Beach, que fica em Miami, nos Estados Unidos. E stadium. Então, stadium, estádio, como por exemplo também em Miami, nos Estados Unidos, o Hard Rock Stadium. Então, Hard Rock Stadium, que é o estádio do Hard Rock, que fica em Miami, nos Estados Unidos. E a última palavra, que é falls, waterfall, só que na verdade aqui é só falls, que significa cachoeira. Então, tanto waterfall como falls significa cachoeira. E uma cachoeira, que é uma fall, que é muito conhecida também, que divide os Estados Unidos e o Canadá, que é a Niagara Falls. Eu já estive lá na Niagara Falls, é incrível o local. Então é uma cachoeira que fica entre os Estados Unidos, então tem o lado dos Estados Unidos e o lado do Canadá. Eu só estive no lado do Canadá.
e é muito bonito também como o lado dos Estados Unidos. Então, se você tiver a oportunidade de ir, é incrível você estar podendo conhecer essa cachoeira, que é incrível também. Você pode estar indo nela com um barco, então tem um barco que te leva até a cachoeira, então é muito legal. E aqui vão outros pontos turísticos, e aqui são pontos turísticos ao redor do mundo, que são eles: Colosseum, que é o Coliseu, que fica em Roma, na Itália; Machu Picchu, que fica no Peru; Christ the Redeemer, que é o Cristo Redentor, que fica no Brasil, claro, fica no Rio de Janeiro; Big Ben, que fica em Londres, na Inglaterra; Pyramids of Giza, então Pyramids of Giza, que fica no Egito; e a Times Square, que é muito famosa, a New Times Square, fica em Nova York, nos Estados Unidos. Então, esses são os pontos turísticos, as palavras, e agora vamos para as frases, as principais frases que você vai estar falando no ponto turístico que você for visitar. Primeiro vão ser frases você pedindo informações. Então, a primeira frase você pedindo informações é: What are the opening hours? Quais são os horários de abertura? Então, what are the opening hours? Quais são os horários de abertura? Outra pergunta que você pode fazer é: How much is the entrance fee? Quanto é a taxa de entrada? Agora vamos para as perguntas ou para as frases comprando o ingresso. I would like to buy a ticket for, e aí o sightseeing ou o landmark. Então, I would like to buy a ticket for, e o sightseeing or landmark, que é o ponto turístico, eu gostaria de comprar o ingresso para, e o ponto turístico. E aí pode ser: I would like to buy a ticket for the Eiffel Tower. I would like to buy a ticket for the Louvre Museum, e entre outros pontos turísticos. A próxima pergunta aqui é: Are there any discounts for students, or are there any discounts for seniors? Então, há desconto para estudantes ou há desconto para idosos? Agora vamos às frases para você interagir com o guia turístico. Can I take pictures here? Então, can I take pictures here? Posso tirar fotos aqui? Próxima pergunta: How long is the tour? Quanto tempo dura a visita? Agora é uma frase, uma pergunta no local. Então você já está no ponto turístico, na atração turística, e você quer falar: Nossa, essa vista é incrível. Você sabe como falar? This view is amazing. Essa vista é incrível. Agora, frase para você pedir direções. Which way is the exit? Então você já conheceu o ponto turístico, a atração turística, você quer saber para que lado que fica a saída, e aí você deve perguntar: Which way is the exit? Para que lado fica a saída? Agora vamos para a única frase, que é comentando a experiência. Então você quer falar: Eu sempre quis visitar aqui. Você deve dizer: I have always wanted to visit. E o landmark or sightseeing, que é o ponto turístico. Então, por exemplo, eu sempre quis visitar a Torre Eiffel. I have always wanted to visit the Eiffel Tower. Eu sempre quis visitar o Museu do Louvre. I have always wanted to visit the Louvre Museum. Eu sempre quis visitar o Palácio de Buckingham. I have always wanted to visit Buckingham Palace. Agora vamos para a simulação da conversa. Mas a simulação da conversa eu vou estar deixando para a nossa próxima aula. Então, na próxima aula eu vou estar te falando uma simulação de uma conversa real. Imagina que é você conversando com um guia turístico que vai estar com você no ponto turístico, na atração turística que você vai estar visitando, para você já saber como você se comunicar na hora que você for para o ponto turístico, a atração turística na sua viagem internacional. Espero que você tenha anotado cada uma dessas palavras, dessas frases que eu te falei. Tenho certeza que você anotou, porque você tem anotado cada conteúdo que eu tenho te passado aqui. E agora é só você estar revendo esse vídeo, pausa esse vídeo, as palavras por palavra que eu falei, frase por frase, para você estar treinando o seu listening
e estar praticando, repetindo e treinando com alguém também, para que de fato você consiga estar aprendendo cada vez mais e estar de fato aprendendo também esse conteúdo que eu te passei aqui nessa aula. Te vejo na nossa próxima aula. See you!